Ninguém nasce autoconfiante. Sim, a autoconfiança ela se aprende. Geralmente são os pais que transmitem isso para os bebês logo no início, quando eles começam a engatinhar, quando dão os primeiros passos, quando os próprios bebês se desafiam a aprender algo novo. Mas também os pais podem destruir a autoconfiança e esse indivíduo vai carregar essa insegurança ao longo da vida. Mas é possível aprender a ter mais autoconfiança tanto na adolescência quanto na vida adulta. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Outro exemplo muito forte recai sobre os ombros das mães. Muitas mães acabam, pela sua própria insegurança, pela baixa autoestima, por tudo que ela aprendeu com a sociedade, a acabar desmerecendo, né, aquela filha, aquele filho. Mas como a gente fala aqui voltado para mulheres, eu vou usar mais os exemplos aí de filhas mulheres. Quem aqui conhece alguém que a mãe é extremamente repressora, né? Eu não gosto de falar uma mãe machista, porque isso acaba dando um maior peso ainda nos ombros dessas mães. Mas são mães que tentam transmitir os valores que elas receberam na infância, na adolescência e também na vida adulta. Então elas acabam fazendo com que essa menina não tenha segurança e acabe desenvolvendo um sério problema de autoestima. É aquela mãe que julga muito mais do que abraça. É aquela mãe que tá sempre criticando esteticamente a filha, ou tá muito magra, ou tá muito gorda, ou não cuida da pele, ou o cabelo é feio. Então, essa mãe, ela acaba transmitindo para essa mulher que ela nunca é o suficiente, que ela não consegue alcançar os objetivos dela porque ela é muito pequena para aquilo. Então frases como, ai, nem tenta, tu não vai conseguir, ou muito eu ouvi isso em sessões. Aquela mãe que diz, tu tá tentando dar o passo maior do que a tua perna, e muitas vezes a gente precisa dar o passo maior que a perna para adquirir essa autoconfiança. E se engana quem pensa que a autoconfiança ela é um projeto traçado e trabalhado sem nenhum erro. Tem alguma coisa que a gente tenta fazer nova na nossa vida em que a gente não comete erro? Então, a autoconfiança funciona da mesma forma. Só que quando essa insegurança ela fica tão grande, tão gigante, que paralisa essa mulher, ela realmente precisa rever, se auto-reconhecer e entender que ninguém precisa dizer que ela é boa, que ela é suficiente ou que ela consegue. Porque só ela pode tentar o que ela quer. Todo mundo aqui deve conhecer alguma mãe, algum pai que por ter dificuldade em ter tido o primeiro filho, pelas suas próprias inseguranças, pelos seus medos, coloca a criança numa redoma de vidro. Então tem medo que ela caia, se machuque e acaba restringindo então o desenvolvimento dessa criança. Né? A criança começou a engatinhar e daqui a pouco ela começa a querer escalar o sofá e o pai ou a mãe, ao invés de estar ali como uma rede de sustentação, eles acabam bloqueando que essa criança realmente vá desbravar e conhecer coisas novas. E isso fica na infância e a gente leva para a idade adulta. Justamente por isso que é de conhecimento popular que geralmente o segundo filho do casal é mais autoconfiante. Porque o primeiro, ele é cercado de cuidados, ele acaba tendo muito mais ajuda do que reforço para realizar as suas coisas. E o segundo filho não, o casal já está acostumado, sabe o que pode acontecer, conhece mais ou menos o caminho e deixa essa criança tentar.
errar, acertar e conseguir os seus objetivos. Seja escalar um sofá, dar os primeiros passos, ou qualquer coisa que esteja ligada ao desenvolvimento até da motricidade da criança. Bom, mas o que eu quero falar aqui é que autoconfiança se aprende sim. E um dos métodos mais eficazes e talvez mais dolorosos para aprender a reconhecer essa autoconfiança é fazer coisas que te dão medo. Não, eu não tô falando para te pular de bungee jump ou qualquer coisa do tipo. Mas se dentro da tua vida tem alguma coisa que te dá medo, mas que se tu conseguisse seria uma grande vitória, é a melhor forma de conseguir passar a ter mais autoconfiança. Por quê? Porque se tu erra aquilo que tu tentou, tu vai conhecer o caminho, mesmo sabendo que deu errado. E se tu acerta, tu vai simplesmente desmistificar aquele medo. A gente costuma a falar nas sessões que quando uma pessoa tenta uma coisa nova para atingir um dos seus objetivos e dá certo, nunca é sorte. Nunca é sorte. É sempre sobre qual foi a caminhada daquela pessoa para atingir o seu objetivo. E isso sempre vai trazer autoconfiança, mesmo que ela erre, mesmo que ela fracasse. Por quê? Porque ela tentou, fez o caminho, não deu certo e agora ela pode refazer esse caminho com muito mais segurança. E provavelmente vai dar certo. Talvez não na segunda tentativa, não na terceira, mas cada vez que ela percorre aquele caminho, ela vai ter mais segurança para seguir. Sempre que a gente precisa fazer algo, mas tem medo de fazer, um exercício simples é analisar o que de pior pode acontecer se não der certo. Bom, tu já tá preparado para o pior. Agora vamos esperar o melhor. Como diria Nelson Mandela, a coragem não é a ausência de medo, e sim o triunfo sobre o medo. Nossa, mas é muito lindo o que tu tá falando aqui, mas o meu problema não tem solução. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o teu problema tem solução. Tu só não conseguiu olhar para ele de todos os lados, de todos os âmbitos. Tu não conseguiu destrinchar esse problema para saber qual é o primeiro passo para resolver. Porque tudo tem um começo. A gente não acaba pelo fim. A gente não acaba o problema pela solução. A gente tem que ir indo passo a passo para descobrir onde está essa solução e como ela pode ser realizada. O processo de autoconfiança ele se desenvolve aos poucos, tijolinho por tijolinho. E é super normal se sentir mal durante o processo, se sentir desconfortável, achar que não vai dar certo, que aquilo tu tá perdendo o teu tempo, tu tá gastando a tua energia em vão. Isso é muito normal. Por isso que a gente divide essa trajetória para pequenas metas. E cada meta alcançada a gente tem que comemorar, a gente tem que festejar, porque isso, além de gerar motivação, já coloca um tijolinho na autoconfiança. Eu tive uma cliente uma certa vez que ela estava sofrendo de crises horrorosas de ansiedade, porque ela já estudava para passar em concurso há muito tempo, tá? A meta dela era passar em concurso de banco para escriturário. E ela já tinha feito alguns concursos e não passou, não ficou nem de suplente, e aquilo era o objetivo profissional dela. Eu costumava chamar ela de concurseira. Ela queria muito, para ela ter realização profissional, ela acreditava que só passando num concurso, porque ela buscava muito a famosa estabilidade. Ela estudava bastante, ela era bem disciplinada, porém, na hora da prova, ela esquecia tudo. Dava branco, ela tinha crise de ansiedade, ela tinha suor nas mãos, ela tinha dor de cabeça, ela tinha vontade de chorar.
Mas isso é porque ela não sabia o conteúdo da prova ou porque ela achava que ela não conseguiria? Mais ou menos aí, durante uns 4 meses, a gente trabalhou só a questão da autoconfiança. A gente dividiu em pequenas metas. E uma das coisas que eu disse para ela foi: escolhe o concurso de banco que tem aberto, que seja mais barata a inscrição e vai fazer esse concurso, vai fazer essa prova. Mas tu não vai para passar. Tu vai só para responder as questões e te medir qual o teu conhecimento, mas tu não vai para passar. Porque eu já sei que tu não vai passar. E eu tava mentindo para ela, obviamente, mas faz parte do processo. Passou mais ou menos aí umas 3 semanas, né, para chegar o dia do concurso. O concurso, se não me engano, era da Caixa. E eu sempre, em cada sessão, reforçando para ela: tu não vai para passar. Tu vai só para medir o teu conhecimento, porque quando tu vai para passar, te gera uma ansiedade gigantesca. E eu não quero essa ansiedade, porque eu quero saber qual o conteúdo que tu realmente aprendeu estudando durante esse tempo todo que tu tá estudando. Então, a nossa primeira pequena meta é saber qual o conteúdo que tu aprendeu. Mas tu não precisa ter responsabilidade nenhuma de passar, porque essa é só a primeira meta. Bom, para quem assiste filme de suspense aqui e imagina quem foi o assassino no final do filme, sempre, já deve ter imaginado o que aconteceu, né? Ela passou. Ela não teve bloqueio mental, ela não teve dor de cabeça, ela não teve suor nas mãos, porque ela só foi para saber o que ela tinha aprendido do conteúdo. Mas ela não foi com a pressão de passar. E usando um exemplo meu, eu tive um momento, há poucos anos atrás, um momento terrível de crise de ansiedade na minha vida. E ela veio com uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Eu fui tirar a minha habilitação para carro. E eu sempre fui muito técnica, sempre busquei autoconhecimento. Então, para mim, ia ser fazer as aulas, aprender a dirigir, chegar na prova e passar. Só que na primeira prova eu não saí nem da baliza. Eu tava tão nervosa com aquilo, que o carro bateu atrás na baliza, eu não sei nem como, porque eu não cheguei a ver. Eu tava tão bloqueada que eu não vi isso. Tá, mas por que tu ficou tão nervosa se tu já foi achando que ia chegar, dirigir e passar? Porque eu fiquei meia hora sentada com outras pessoas que já tinham feito 3, 4, 5 provas e não tinham passado. E elas começaram a me contar as histórias delas. E eu comecei a introjetar. Então quer dizer que não é tão fácil. Então quer dizer que pode ser que eu não passe. E se eu pegar a avaliadora X, que elas ficavam mostrando, aquela avaliadora não passa ninguém. Se eu pegar ela, é mais difícil ainda. E adivinha quem entrou no carro que eu tava para ser a minha avaliadora? A tal da megera. E, gente, eu não passei na primeira e eu não passei na segunda. Eu só fui passar na terceira prova. E isso gerou um desespero, achando que talvez eu não pudesse dirigir o carro que já estava comprado na minha garagem, porque eu não ia passar nas provas. E cada vez que tu vai para uma prova, que tu fica reunido com as pessoas ali, elas começam a te falar a tragédia da vida delas, que foi porque não passaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tu vai ficando mais desesperado. E aí, o que eu fiz na terceira prova? Primeiro, eu cheguei com o tempo de antecedência que eles pedem, me apresentei e fui para um lugar sozinha.
Eu não quis ouvir a triste história de ninguém. E na minha cabeça eu fui só para saber se isso funcionava. Se eu conseguiria entrar menos nervosa naquele carro se eu ficasse durante essa meia hora sozinha. Inclusive, eu botei fone de ouvido e fiquei escutando música para não correr o risco de ouvir o que estava acontecendo ao redor. E eu não fui para passar. Eu fui para testar se era essa a fonte da minha ansiedade. E adivinha? Passei. Então, muitas vezes a gente vai para uma avaliação, seja ela qual for, já com aquele peso, aquela cruz nas costas. Se eu não passar... Se tu não passar, vai acontecer o quê? Tu vai morrer? Não, né? Se tu não passar, vão te julgar? Vão. Por isso que eu sempre aconselho, não conte para as pessoas. Não fale das suas avaliações. Ninguém precisa saber. Ah, mas o meu marido precisa saber porque ele sabe que eu... Ok, mas se puder esconder, esconde também. Ah, mas a minha mãe precisa saber porque eu divido tudo com ela. Ela vai te julgar? Não, a minha mãe não vai me julgar. Então conta. Teu marido não vai te julgar? Conta. Agora, colega de trabalho, amigo do chopp. Gente, pra que ficar espalhando essas coisas só pra depois a pessoa vir e perguntar, passou, e tu dizer não? Então, essa autoconfiança que a gente constrói prejudica muito quando a gente sai explanando por aí as nossas angústias, as nossas aprovações e reprovações. Até porque, se tu falar que passou, muita gente vai dizer, que é fácil, né? Se tu não passou, nossa, mas tu não passou? E isso tira completamente a autoconfiança de qualquer pessoa. Muitas vezes o problema não tá só internamente. Tu tá super confiante. Eu tava super confiante na minha primeira prova, até começar a ouvir a tragédia dos outros. Ou poderia ter acontecido também de alguém chegar para mim e dizer, acho que tu não passa. É muito difícil passar de primeira, então tu não passa. E eu poderia introjetar aquilo. A autoconfiança se aprende no dia a dia usando diversas técnicas. Uma das técnicas pode ser sim mentir para ti. Falar para ti que aquela situação, aquele momento não tem importância. Até porque quando é uma coisa básica que não tem importância pra gente, dificilmente vai gerar ansiedade. A ansiedade é inimiga mortal da autoconfiança. A ansiedade, ela te desestabiliza de uma forma que a autoconfiança vai saindo de fininho. Tem muitas frases aí nas mídias sociais, né? Se der medo, vai com medo mesmo. E eu acredito nisso. Mas não é simples assim. Não é pegar o medo pela mão e dizer, vem filho, vamos lá, vamos ir de qualquer jeito. Não, o medo é um monstro feio e bem grande. Na maior parte das vezes, a coisa mais fácil é fugir do medo, não é levar ele junto. E a gente pode fugir do medo, a gente pode fugir da insegurança, trabalhando o que a gente pensa, o que tá na nossa cabeça. Esse é o recadinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo. Me fala qual foi o teu maior desafio, qual foi o teu maior erro de autoconfiança, qual a tua maior insegurança. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto porque tá sendo pedido bastante, então eu quero usar os exemplos de vocês também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.